Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos a mais uma aula do nosso curso de análise numérica para o método dos elementos finitos, pela Engeflix, a sua Netflix da engenharia de projetos. Tá? Muito bom. Hoje nós vamos ter a aula número 7, que é a solução analítica do modelo do paraquedista que nós desenvolvemos nas aulas anteriores. Tá? Posteriormente à solução analítica, nas próximas aulas, nós vamos desenvolver a solução numérica, mas eu já vou explicar isso aí para vocês. Vamos lá. Então, olha só, na aula passada a gente desenvolveu um modelo matemático para a queda do paraquedista, tá? Para reunir informações que permitam aí projetar os paraquedas, etc. Analisando o fenômeno físico, o expressamos através da seguinte equação diferencial. Vocês estão vendo aqui, ó, dv/dt, que é a derivada da velocidade com relação ao tempo, né? Diferencial da velocidade sobre o diferencial do tempo, vai ser igual à aceleração da gravidade, g, tá? Menos o coeficiente de arraste, né? Da resistência do vento, da resistência do ar, tá? Sobre a massa, que multiplica a velocidade. Tá? Então, nós montamos esse modelo matemático para o estudo do nosso paraquedista saltando aí do balão. Tá? Então, só para deixar bem claro aqui, tá? dv/dt, então, é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, ou seja, a aceleração. G é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor médio próximo à superfície da Terra. C é o coeficiente de resistência do ar ou de arraste, em quilogramas por segundo. M é a massa do paraquedista, que reflete a sua resistência ao movimento de translação. Tá? A massa, pessoal, é uma medida de resistência ao movimento de translação, assim como o momento de inércia é uma medida de resistência ao movimento de rotação. Tá? Uma outra forma de definir a massa, um tanto mais química do que física, é como sendo a quantidade de matéria. Tá? Eu prefiro a definição física. E V é a velocidade de queda do paraquedista. Então, vamos lá. Para resolver essa equação diferencial, a gente estabeleceu algumas condições de contorno. As condições de contorno, ou seja, a velocidade era zero no instante, a velocidade vai ser zero no instante t igual a zero. Isso é sabido. Tá? O paraquedista ele estará parado na vertical, tá? Está em repouso na vertical quando de pé lá no balão aerostático. Tá? Ok? Então, no instante zero, a velocidade dele é zero, ele tem repouso. A solução encontrada, a fórmula que nós encontramos resolvendo a equação diferencial, foi essa aqui. Velocidade em função do tempo é o produto da aceleração da gravidade pela massa dividido pelo fator de arraste, que multiplica 1 menos a exponencial de menos c sobre m vezes t. Tá? O que é exponencial? É o número de Euler, né? A base dos logaritmos neperianos. É o e. Okay? 2,71, etc. e tal. Uma constante. Bom, suponhamos que o nosso paraquedista de provas tem 68,1 kg de massa, devendo saltar de um globo aerostático fixo. Vamos aplicar a equação do nosso modelo para calcular a velocidade dele antes que se abra o paraquedas, dado o coeficiente de resistência do ar de 12,5 kg por segundo. Vamos lá. Então, aqui estão os dados. Tá? Aceleração da gravidade, a massa e o coeficiente de arraste, que são as variáveis que entram aqui no cálculo. O tempo está aqui nessa primeira coluna da tabela, tá? Eu coloquei aqui de 2 em 2 segundos, eu já vou explicar esse infinito aqui para vocês. Tá? E aí, atribuindo, né, jogando esses valores aqui na fórmula e os tempos e esses valores aqui no tempo, tá? Nós obtemos as respectivas velocidades. Tá?
junto com esse PDF, tá? O pessoal que está no curso vai receber também, além da videoaula e o PDF, vai ter acesso também à planilha onde eu fiz esses cálculos. Então, sempre que houver cálculos nas nossas aulas, eu vou também apresentá-los aí através de uma planilha eletrônica, tá? Então, vamos lá. Olha só. O que nós temos aqui, ó? Olha, de acordo com o modelo, o paraquedista acelera rapidamente, tá? Conforme o gráfico acima, ok? Então, à medida em que o tempo aqui, nesse eixo horizontal, né, vai decorrendo, tá? A velocidade dele vai aumentando, ok? Então, ele alcança uma velocidade de 44,87 metros por segundo depois de 10 segundos. Tá? Aqui, ó, por exemplo. Tá? E continua. Observe também que depois de um tempo suficientemente grande, ele alcança uma velocidade constante, chamada de velocidade terminal ou velocidade limite, de 53,39 metros por segundo, que é essa velocidade aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, velocidade limite, tá? Essa velocidade terminal. Então, o que acontece? A curva exponencial, ela começa a tender assintoticamente a essa reta que cruza a velocidade terminal, tá? Então, vejam, vocês vão ver lá na planilha, tá? Os alunos vão ver lá na planilha, que no lugar desse, aqui eu coloquei representando o infinito, tá? Mas lá na planilha, na prática, eu coloquei um valor muito grande. Coloquei lá um número tipo 10 elevado à nona potência. Tá? Com um número suficientemente grande, a fórmula já dá o valor limite. A partir de um certo número, ela já começa a dar a constante, 53,39. Tá? Que é uma característica aí desse modelo. Ok? Essa velocidade ela é constante porque depois de um certo tempo, tá? A força da gravidade estará em equilíbrio com a resistência do ar. Tá? Lembra que a gente deduziu, né? Nós deduzimos a força da gravidade puxando o paraquedista para baixo e a resistência do ar segurando e empurrando ele para cima. Tá? Então, depois de um tempo, essa força resultante vai ser zero e cessa a aceleração. Tá? Ok? Muito bom. Vamos às considerações finais aqui. Olha só. Essa equação aqui, que é a solução da equação diferencial, é chamada de solução analítica ou exata. Por quê? Porque ela satisfaz exatamente a equação diferencial original. Infelizmente, existem muitos modelos matemáticos que não podem ser resolvidos analiticamente, ou até podem, tá? Mas com um investimento em tempo e trabalho de análise proibitivos. Tá? Nesses casos, turma, a melhor alternativa é desenvolver uma solução numérica que se aproxime da solução exata. Tá? Então, o que a gente faz? A gente usa o raciocínio do cálculo, mas a operacionalidade da aritmética. Tá? E aí nós tiramos partido dos nossos computadores, fazemos os programas de computador. Ou fazemos os cálculos numa simples planilha eletrônica. Tá? São cálculos repetitivos que vocês podem fazer nas células. Tá? Utilizando as células de uma planilha eletrônica, no Excel, por exemplo. Ok? Então, como eu já mencionei antes, os métodos numéricos são aqueles que o problema matemático é reformulado de forma que a gente o resolve através de operações aritméticas. Tá? Então, isso eu vou ilustrar na próxima aula, quando a gente vai aproximar a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo por uma equação discreta, através de um processo de discretização, que é o processo que a gente usa no método dos elementos finitos. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!